Para a gente começar a falar das nossas ligações químicas, nessa aula hoje a gente vai falar só sobre as ligações iônicas. Para a gente começar, essas ligações iônicas são caracterizadas por uma transferência de elétrons. Então é aqui que a gente vai ter que descobrir a quantidade de elétrons de cada elemento para poder fazer essa transferência. E a gente já começa falando por meio de um esquema aqui que vai ficar bem fácil para visualizar. Quem pode transferir elétrons? Somente aqueles átomos que têm uma tendência ou a perder elétrons ou a ganhar elétrons. Então, alguém tem que perder para alguém poder receber. Quem vai perder elétrons? Geralmente são os metais. Então, os metais lá da nossa tabela periódica são os responsáveis em ceder os elétrons para os outros elementos. Quem que vai ganhar? Os ametais. Então, a gente já tem um grupo que vai sempre doar elétrons e a gente já tem um grupo que vai sempre receber esses elétrons para poder participar da ligação. Para eu caracterizar esses metais, vocês vão utilizar simplesmente a família 1A, a família 2A e a família 3A da tabela, porque aí são famílias puras de metais e a gente já sabe quantos elétrons tem. Se eu estou falando da família 1A, que é aquela primeira coluna da tabela, quer dizer que essa família tem um elétron na camada de valência. Então, eu vou trabalhar com um elétron daqueles elementos que participam daquela família. Os elementos que participam lá da família 2A têm 2 elétrons. Os elementos que participam da família 3A têm 3 elétrons para poder doar. Então, essa aqui é a quantidade de elétrons que eles vão poder doar para fazer as ligações. Dos ametais, a gente trabalha com a família 5A, 6A e 7A. Aqui é diferente, como eles têm que receber aquela quantidade para ficar dentro da regra do octeto. Então, quem é da família 5A, quer dizer que tem 5 elétrons, seguindo a mesma regra de cima. Para ela ficar com 8, ela precisa receber 3 elétrons. Quem é da família 6A, tem 6 elétrons. Para ficar com 8, precisa receber 2. Quem é da família 7A, tem 7 elétrons, para ficar com 8 vai precisar receber 1. Então, quem é da família 1, 2 e 3, ou os metais, vai perder todos os elétrons que tem. Tem que doar tudo para poder fazer a ligação. Tudo lá da camada de valência, que é aquela quantidade de elétrons da família da tabela periódica. Os ametais, eles vão receber os elétrons até completar 8. Então, alguém vai perder para alguém receber e completar os 8 elétrons da camada de valência lá da regrinha do octeto. Como que vocês vão visualizar isso? Que a gente tem a tabelinha e aí a gente representa isso por meio da quantidade de elétrons que alguém pode perder ou a quantidade que alguém pode ganhar, que a gente viu no slide anterior. Então, quem perde elétrons? Quem participa ali da primeira coluna perde 1 elétron. Quem participa da segunda coluna perde 2 elétrons. Quem participa da terceira coluna perde 3 elétrons. Então, esses elementos aqui da família 1A têm 1 elétron para perder. Família 2A, 2 elétrons e família 3, 3 elétrons. Mas também tem aquela galera que vai receber esses elétrons que estão sendo perdidos pelos outros elementos. Quem que vai ganhar elétrons? A família 5, 6 e 7. Então, quem é da família 5, todos esses elementos aqui, eles já têm 5 elétrons. Quem é da família 6 tem 6 elétrons. Quem é da família 7 tem 7 elétrons. Aí eu preciso saber quantos elétrons eles vão precisar receber para completar a regra. Então, quem é da família 5A é porque tem 5 elétrons. Então, vai precisar receber 3. Quem é da família 6A tem 6 elétrons. Então, vai precisar receber 2. Quem é da família 7A tem 7 elétrons, então precisa receber 1 para completar 8.
A mesma coisa que eu expliquei no slide passado, só que agora utilizando a tabela periódica como referência. E aí a gente parte das ligações iônicas, que o objetivo dela é formar compostos iônicos. E para isso a gente precisa entender o que são esses íons. Os íons são aqueles elementos que têm aquela tendência que a gente falou de perder e ganhar elétrons. Então, nós temos ali os metais que vão perder, mesma coisa de antes, e os ametais que vão ganhar aqueles elétrons. Esses íons que perdem elétrons, eles têm um nome, a gente chama de cátions. E os ametais, esses íons que têm tendência a receber elétrons, a gente chama de ânions. Eu sei que um íon é um cátion quando ele tem o sinalzinho de mais. Se ele tiver o sinalzinho de positivo em cima do número, quer dizer que ele é um cátion. E se ele é um cátion, ele perdeu aquela quantidade de elétrons. Quem tem o sinalzinho de menos em cima do número, quer dizer que é um ânion. E se ele é um ânion, quer dizer que ele recebeu aquela quantidade de elétrons. Para ficar mais fácil de entender, a gente vai usar um exemplo aqui, seguindo todas as etapas necessárias. Primeira coisa, a gente vai realizar ligações. Eu vou usar 3 exemplos diferentes para poder fazer isso. Então, realize a ligação iônica entre o potássio e o bromo. Coloquei o nome do elemento e coloquei o símbolo para ficar mais fácil. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para realizar uma ligação é localizar os elementos na tabela periódica e indicar quais famílias eles pertencem, indicando qual elemento vai receber e qual vai perder elétrons. Usando a tabelinha aqui, a gente vai procurar o potássio, ele está aqui, essa primeira coluna, está ali circulado em amarelo, e o bromo, que está aqui do outro lado, também circulado em amarelo. Então, eu já descobri que o potássio pertence à família 1 e o bromo pertence à família 7. A partir dessa informação, a gente já consegue definir alguns dados aqui. O potássio ele pertence à família 1A e quem pertence à família 1A perde um elétron. O bromo pertence à família 7A e quem pertence a essa família ganha um elétron. Então, essas são as duas informações mais importantes para a gente poder realizar essa ligação. A segunda etapa é você indicar as cargas de cada íon. Como que a gente faz isso? Coloca os dados ali que você encontrou do potássio e do bromo e a gente vai fazer isso aqui. Quem perde um elétron, você vai usar o símbolo do elemento, potássio é K, e vai colocar a carga mais 1, indicando que ele perdeu um elétron. O bromo é aquele elemento que ganha. Quem ganha é negativo, lembra do ânion lá? Então, você vai colocar o menos 1, indicando que ele ganhou um elétron. Agora, a gente já tem os íons para formar as ligações. A gente tem o potássio mais 1 e o bromo menos 1. Mais 1 porque perdeu um elétron, menos 1 porque tem que receber um elétron. E agora a gente consegue fazer a ligação entre os íons. Então, eu tenho o potássio mais 1, mais o bromo menos 1. E aí, o que eu faço agora? Eu troco essas cargas. Esse 1 vem para cá e esse 1 vem para cá. Por que não está aparecendo o número 1 aqui? Porque quando é 1, eu não preciso representar esse número, eu represento só a carga. E aí, o que deixa de ser carga vai virar um númerozinho aqui embaixo. Então, na hora de fazer a ligação, você troca. O 1 vem aqui para baixo e o 1 vem aqui para baixo. E aí eu estou formando o KBR. É como se eu tivesse 1 aqui embaixo e 1 aqui embaixo. Mas eu não preciso representar. O que eu formei aqui? O meu composto iônico brometo de potássio. Os nomes das substâncias vocês não precisam saber agora. Vocês só precisam fazer essa ligação. No segundo exemplo, nós vamos realizar a ligação iônica entre o cálcio e o bromo. Então, a primeira etapa é a mesma de antes, localizar os elementos na tabela periódica e indicar qual família ele pertence para saber quem perdeu
e para saber quem recebeu. Aí a gente tem a tabelinha aqui. A gente vai descobrir que o cálcio ele está aqui na segunda família, a segunda coluna. E o bromo está aqui, a gente já trabalhou com ele antes, na família 7A. Então, a gente já tem a família que cada um pertence, então eu sei quem perde e quem recebe elétrons. O cálcio e o bromo, o cálcio eu sei que ele pertence à família 2A, a gente descobriu ali na tabela. Então, ele vai perder 2 elétrons, porque é a quantidade de elétrons da família. O bromo é da família 7A, então ele precisa receber 1 elétron para ficar com 8. Aí eu tenho que indicar as cargas de cada íon. Se o cálcio é da família 2A, ele vai perder 2 elétrons. Se o bromo é da família 7A, ele vai ganhar 1 elétron. E agora eu tenho que representar isso aqui em forma de íon. Então, você vai fazer lá. Como o cálcio perdeu 2 elétrons, esse 2 vai ficar 2 mais quando eu quero representar no íon. Então, você vai usar o símbolo do cálcio e vai colocar 2 mais, porque indica que ele perde 2 elétrons. Para o bromo, eu sei que ele ganha 1 elétron. Então, eu vou representar como Br, que é o símbolo do bromo, menos 1, indicando que ele vai receber 1 elétron. E aí você já pode fazer a ligação entre os íons. Então, você vai pegar lá o cálcio 2+, mais o Br menos 1, o 1 nunca vai aparecer. E aí, o que eu preciso fazer para realizar essa ligação? Trocar aqui as cargas. Esse 2+ vem aqui para baixo do bromo, esse 1- vem aqui para baixo do cálcio. E aí você vai representar isso na hora de formar agora o composto, que ficou CaBr2. Esse 2 ele era do cálcio, veio aqui para baixo do bromo. Esse menos 1 era do bromo, veio aqui para baixo do cálcio, só que eu não preciso representar ele. Tudo que for número 1 não precisa ser representado. Então, eu acabo de formar o brometo de cálcio. Então, essa é uma forma mais simples de a gente fazer essas ligações iônicas do que fazendo pela ligação de vários elétrons. Pelo menos é mais rápido para vocês poderem fazer essa ligação. Tranquilo? Mais um exemplo para a gente finalizar essa aula de hoje. Então, a gente vai fazer a ligação iônica entre o alumínio e o enxofre. São 2 elementos diferentes que a gente não trabalhou antes. Então, de novo, primeiro localizar qual é a família que pertence a cada um desses elementos para descobrir quem está perdendo e quem está ganhando. Então, olhando aqui na nossa tabelinha, o alumínio ele está aqui na família 3A. Lembra da ordem lá da tabelinha periódica? Tem que lembrar agora. O enxofre está aqui na família 6A. Então, eu já sei a localização desses elementos e eu já posso colocar os meus dados aqui. O alumínio ele é da família 3A, então ele vai perder 3 elétrons. Lembra sempre que ele tem a quantidade de elétrons do número da família. O enxofre é da família 6A, então ele vai precisar receber 2 elétrons para poder completar 8. Então, sempre lembrar que aquele que é ametal tem que ganhar a quantidade de elétrons para completar 8. Por isso que quem é da família 6A vai receber 2 elétrons. Depois de descobrir a localização dos elementos lá na tabela, a gente vai indicar a carga de cada íon, a mesma etapa que a gente está fazendo em todos os exemplos. Então, nós temos o alumínio da família 3A, indicando que ele perde 3 elétrons. E o enxofre, que é da família 6A, indicando que ele precisa receber 2 elétrons. O alumínio, eu sei que ele perde 3 elétrons, então você vai representar aqui o símbolo do alumínio. E como ele perde 3 elétrons, então vai ficar 3 mais. Quem perde elétrons sempre vai ficar com o sinalzinho positivo. E aí nós temos o enxofre que recebe, que ganha 2 elétrons. Então, você vai colocar ali o símbolo do enxofre, que é S, 2 menos, porque o menos indica que ele vai receber essa quantidade de elétrons. E aí, para finalizar, a gente faz a ligação entre os íons.
nós temos o alumínio 3+, mais o enxofre 2-. Como que eu faço essa ligação? Pego esse 3, passo para baixo aqui do enxofre, pego esse 2, passo para baixo aqui do alumínio. E aí eu vou formar esse meu composto iônico novo. Essas quantidades que estão aqui representadas indicam as ligações entre esses elementos. Quer dizer que eu vou precisar ligar 3 enxofres com 2 alumínio para poder estabilizar esses 2 íons. Então, a gente vai testar bastante isso nas atividades e qualquer dúvida, dentro desse conteúdo, vocês vão entrar em contato comigo. O desafio de vocês hoje para a próxima aula é assistir esse vídeo do Incrível Pontinho Azul, que mostra como essas moléculas se unem para a gente introduzir o conteúdo de ligações covalentes. E também vão me dizer como que ocorre a ligação entre os átomos que formam a molécula de água. Qual é a ligação responsável por formar essa molécula de água? Qualquer dúvida, pessoal, a gente se vê na próxima aula.